Começa agora a sétima entrevista do Personal Sucesso e Inspiração. Esse projeto, para quem não conhece, é um projeto que tem como referência uma frase que eu gosto muito, que é um dos meus ídolos na carreira, o Tony Robbins, que ele fala: o sucesso deixa rastros. Eu tenho o objetivo, então, com essa série, de trazer os melhores profissionais formados em educação física aqui para uma live, para não falar nada técnico. Eu não quero que eles abordem nada técnico. Eu quero que eles contem a história de vida deles. Porque são profissionais que eu conheço, a grande maioria, muito bem, e sei o quanto eles conseguiram de sucesso através da educação física. E o meu sétimo convidado, eu tenho um prazer inenarrável em tê-lo aqui com a gente, é o Saturno de Souza, diretor da Biorritmo. Eu conheci o Sat, como eu chamo ele, em 2005, não sei se ele se lembra, mas na Escola de Excelência de Vendas. Para quem não sabe, eu fui consultor da Bio de 2005 a 2009. E antes de começar o treinamento, não, acho que era no final ou durante o treinamento, agora faz tempo já, né? 15 anos atrás, tinha um dia, a Júlia pode até responder aí, se era no meio, no final, como que era, Ju? Tinha uma experiência na ginástica, onde os consultores realizavam todas as aulas. E o Sat, nesse dia, ele deu o street. Tenho quase certeza que ele era o professor top de street da Paulista. Então, o convidado, sétimo convidado, Saturno de Souza, eu tenho muita gratidão. Trabalhei com ele durante um tempo na Bio, na área técnica. Ele me deu muitos conselhos nesse curto espaço de tempo. Eu me inspiro muito na liderança dele, na forma como ele trabalha, e eu vou convidar ele agora. Vamos conhecer mais da história do Sat. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo ótimo, você? Tinha um pouquinho mais para Tudo bem. aqui. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, certo, você? tudo bem, tudo certo, tudo bem. Obrigado pelo convite. Estava ouvindo aí a sua introdução. Só tenho a agradecer, né, pela essa amizade que a gente desenvolveu nesses anos todos aí. E dizer que a admiração é recíproca, porque você é um profissional que, primeiro, de um profissionalismo ímpar, né? Trabalhou recepção, consultoria, professor, passou por vários lugares aí dentro da empresa. Mas uma coisa em particular eu admiro muito em você, é a sua coragem, né? Que você rápido sentiu essa sua veia empreendedora, né? Pulsando em você, e você foi para cima. Criou o seu negócio e hoje está aí fazendo tudo, não importa a pandemia, você está aí, continua trabalhando, se esforçando para fazer tudo isso funcionar. É uma coragem que eu admiro, porque toda vez que a gente se expõe, a gente está sujeito também a ouvir muita coisa, né? E você não tem medo disso. Então, parabéns aí pela coragem e profissionalismo. Sat, eu agradeço muito nas palavras. Você sabe o quanto eu te admiro do tempo de Bio. Vou contar algumas histórias aí no meio que foram marcantes para mim com a Medo, relação a hein? você. Uma Medo, hein? das foi quando eu virei recém-estagiário e eu acabei criando lá para a equipe da Paulista um treinamento da carteira de clientes. E aí a Sim, galera lembro gostou, tudo. disso. Daqui a pouco pediram para eu ir lá no Oeste, eu fui, mó boa vontade, feliz da vida. Falei, caramba, sou estagiária, né? Tô dando treinamento aqui dos caras que já estão formados, mesmo que é da carteira de clientes. Aí depois fui no Genópolis, aí você me chamou, e foi justamente na época que eu saí de consultor e virei só estagiário, que a grana caiu consideravelmente. E aí você me convidou e falou assim, ó, a gente gostou, o feedback foi positivo dos líderes, eu quero que você implante esse processo aí na rede. E algo que você fez, que Exato. a Marta Casari pulou, para me ajudar, eu tenho certeza, você falou assim, ó, a gente vai até te remunerar por isso, que normalmente não era. Nossa, mas me ajudou muito. Então é uma das coisas que você fez, que eu nunca esqueço e tenho muita gratidão. Mas o foco é você, Sati. O objetivo é conhecer um pouco da sua história, que você compartilhe para que outras pessoas se inspirem na sua história de sucesso. Um exemplo, uma pessoa que está estudando, que está assistindo, ou algum colaborador da Bio, ou de outra academia que fala, não, eu almejo algo grande, eu quero chegar no alto escalão do fitness, mesmo formado em educação física. Tá aí o cara que é uma referência. Como foi o início com o esporte, com a educação física? Conta um pouco aí, Sati.
Então, eu vou primeiro dar boa noite aí, porque estou vendo um monte de gente muito querida, amigos de longa data, presente na live. Então, primeiro boa noite para toda essa galera aí que está com a gente. E eu vou tentar, de alguma forma, né, trazer essa coisa de história, porque também não gosto tanto assim de falar de mim, mas para algo que eu acho que possa ser funcional para todo mundo, que possa, de alguma forma, gerar insights aí para todo mundo, né? Show. Essa é a Então, intenção. eu vou começar puxando uma frase que eu gosto muito, que é Deus ri enquanto nós fazemos planos, né? Então, eu fiz educação física porque eu tinha a determinação, o objetivo de ser técnico de voleibol. Eu vim de um histórico de voleibol na minha adolescência e no começo foi a primeira atividade física que eu realmente me engajei aos 9 anos de idade e tive outras atividades voltado mais a uma performance de atleta mesmo, mas foi o voleibol a grande motivação e o que sempre me motivou muito. E eu entrei na faculdade depois de ter terminado um colegial técnico de artes gráficas, né? Pouca gente sabe, mas eu sou técnico de em artes gráficas. Eu não sabia. Nem do vôlei, Pouca sabe? gente, Nem do vôlei eu nem sabia. do vôlei, né? Pensei que era dança. Eu chutava Não, dança. a dança só foi entrar na minha vida muito depois, muito lá na frente. E eu estava determinado, tanto que assim que eu terminei a faculdade, eu fiz um ano de especialização em voleibol na USP, do meu grande amigo Júlio Serrão. E Tava só vendo a que live dele agora. e olha que coisa, né? Eu não tinha a menor, eu nunca tinha entrado numa academia na minha vida. E aí eu precisava de grana, né? Último ano de faculdade, eu fiz faculdade usando o crédito educativo na época, hoje o FIES, mas eu sabia que eu teria um ano para pagar a faculdade, então eu teria que arrumar grana para começar a pagar esse crédito educativo. E estava procurando emprego, e aí um amigo meu falou assim, ó, tem o clube da Pfizer, eles estão contratando professor lá. Eu falei, mas clube da Pfizer é para quê? Treinamento, alguma coisa? Porque esse cara jogava vôlei comigo. Aí ele falou, não, para dar aula de ginástica. Eu falei, cara, você tá louco? Você já me viu dando aula de ginástica alguma vez na vida? Ele falou, cara, você falou que tá precisando de emprego, lá tem um emprego. Eu falei, tá bom, né? Vou lá. Chega lá, o cara falou assim, ó, são 7 aulas, das 2 da tarde até as 9h30 da noite. Para dar, segunda-feira, 7 aulas de alongamento, na quarta-feira, 7 aulas de condicionamento físico e na sexta-feira, 7 aulas de aeróbica. Eu falei, puta, né? Já Aeróbica? começou aqui, ó. Né? E aí aquela coisa, né? De novo, eu trago a frase, né? Deus ri enquanto a gente faz planos. Falei, bom, eu preciso da grana. Nesse meio tempo eu vou arrumar alguma coisa no voleibol. Eu já estava fazendo estágio na prefeitura de Guarulhos, ajudando nas equipes pré-mirim, mirim. Falei, eu vou arrumar alguma coisa, mas sei lá, vou encarar isso aí, eu ganho uma grana, né? Aí eu fui bem sincero pro coordenador, meu grande amigo Marinho, infelizmente se foi há 2 anos atrás aí, teve um câncer que o levou, uma pessoa ímpar, um mentor na minha vida. E meu amigo Márcio Santos, não sei se ele tá por aí, que trabalhou lá depois, né? Foi o estagiário que sofreu na nossa mão. Desculpa aí os estagiários que tiveram na live, mas não teve jeito. Eu já fui também. Faz parte. Eu também já fui, então faz parte. Exato. E eu lembro que ele chegou e falou assim, eu falei, ó, fui bem sincero com ele, falei, ó, eu nunca vi ginástica na minha vida, nunca entrei numa academia na minha vida e, sei lá, mas eu quero a vaga, eu quero o emprego. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu também não quero me desligar das turmas tão rápido assim, então a gente começa trabalhando junto e aí aos poucos, lá na frente eu vou me desconectando das turmas até elas virarem totalmente suas. E aí, beleza. Então, você imagina, eu vim de um passado desportivo, né? E o meu objetivo era desportivo. Tudo que eu estudava era mais ligado ao desporto do que ao fitness. E aí, a primeira aula de alongamento que eu fui dar, o cara falou, você tá louco? Não é para matar as pessoas, é alongamento. As pessoas vêm aqui, qualidade de vida. Meu, você já vem com o método 3S, você tá possuído, né? Ou não é isso, né? Assim você vai espantar os alunos. Foco era E esporte ainda, né? e aí o mais engraçado é porque eram turmas de 60 pessoas, 70 pessoas, era uma coisa surreal. Cara, E aí tudo bem, né? Vamos para quarta-feira. Na quarta-feira era condicionamento físico. Você imagina, qual que era a minha ideia de condicionamento físico? Tá aqui o pau para rachar, né? Aí ele de novo falou, cara, não vai dar assim, eu não vou conseguir trabalhar com você. Não é para você matar as pessoas, elas têm que voltar na próxima aula. Então não é atleta, ninguém quer ser atleta aqui. Você já viu, ó, o pessoal trabalha aí na empresa.
que era o clube da Pfizer. Eles têm que trabalhar amanhã, não é para você torturá-los dessa forma. Esse conceito que a gente tem hoje de HIIT, de race, dessa atividade mais intensa, naquele momento não tinha, não fazia muito sentido. E aí eu, tá bom, né? E aí, a bendita sexta-feira, eu falei, ó, vou te falar, esse negócio de aeróbica eu não consigo nem te acompanhar, vou ficar só assistindo. Então eu falei, faz o seguinte, no começo você só faz minha aula. Então eu comecei fazendo a aula dele e acompanhando a aula dele. Só que Esse na era o primeira Marinho. aula... O Oi? Marinho? Ele era o Marinho. Marinho, né? O Marinho. E aí, cara, eu vou te falar. Primeira sexta-feira, ele investia muito, tinha um puta som, a música bombando, aquela galera no maior pique fazendo a aula. Eu falei assim, né? Eu já gostava de música, mas e eu vim da área de desporto. Hoje em dia todo mundo treina com fone, mas naquela época, quando você treinava, você não ouvia música e vice-versa. É. E aquela puta música, o pessoal fazendo atividade, eu falei, acho que eu gostei desse negócio aí. Acho que eu posso Foi picado. me Foi picado desenvolver. pelo menino. Então, esse foi meu começo no fitness. E eu trago de novo a frase, né, que Deus faz planos. Deus ri enquanto a gente faz planos, porque eu nunca tive essa ideia de trabalhar no mercado fitness. Mas a vida foi me levando. E aí, tem um livro que eu gosto muito do Joseph Campbell, que é O Poder do Mito, que também tem muitas falas que aparecem também no Alquimista, do Paulo Coelho, que é, quando você está no caminho da sua bem-aventurança, abrem-se portas onde você nem imaginava que elas existissem. Então, no voleibol, começou a não dar nada certo. Nada certo. E a última coisa que deu errado foi que eu trabalhava como estagiário com as equipes mirim, infantil, na época, e tinha uma menina que ela jogava muito. Ela tinha 10 anos, lembro até hoje o nome dela, Suzana. E aí chegou um olheiro, né, de um clube grande, e aí eu falei, ó, aquela menina ali é muito boa, tal, não sei o quê. O cara pegou e falou, aquela ali não vai crescer. E ele findou levando uma menina que era um pirulito, né? Ela já mostrava que ia crescer muito e deixou a Suzana. E aí eu tive que dar a notícia para a Suzana que ela não tinha sido selecionada. Naquele momento eu lembrei porque inicialmente eu tinha buscado educação física, porque com 9 anos, tem muita gente que não acredita, mas eu era uma criança e adolescente muito tímido, extremamente tímido. Quem me conhece sabe que eu sou tímido, eu pareço ser extrovertido, mas eu sou tímido. Mas eu era um tatu, assim, um bicho, né? De conversar já me acelerava a respiração, não conseguia conversar com as pessoas. E o voleibol me ajudou muito a eu ganhar essa autoconfiança, a eu começar a acreditar mais em mim. Então, quando eu fui fazer a faculdade, porque eu estava entre artes gráficas e ir para uma área mais de publicidade, marketing, ou ir para a educação física, eu pensei, professora Silvia, lá de Guarulhos, né? Se ela estiver por aí, que mandei um abraço para ela. Ela mudou minha vida completamente, porque ela me introduziu no esporte e isso fez com que eu ganhasse autoconfiança. Né? Eu pudesse confiar e entender que eu podia fazer coisas bem feitas, contanto que eu me esforçasse, que eu treinasse, que eu me dedicasse. E aí foi esse processo onde que eu olhei e falei, pô, mas eu não fiz educação física para isso. Eu estou deixando uma menina de 10 anos frustrada. Né? E aquilo para mim foi a gota, assim, no voleibol, que eu falei, não está fluindo, não está andando, não aparecia nada. Enquanto que na área de fitness, o cara começava a querer dar mais aula para mim, já me deu uma promoção. E a coisa foi andando. Quando eu vi, eu já tinha 2 amigos me chamando para abrir uma academia juntos, porque outra coisa que pouca gente sabe é que eu já fui dono de academia. Eu já tive uma academia. Novidade, também não sabia, claro. Eu já fui dono de academia, eu já tive uma academia pequena. E eu vou puxar uma outra frase, que eu vou te puxar algumas frases que para mim são diretrizes, que eu considero muito. É que não existem certezas, apenas oportunidades. Eu não sabia, nunca tinha administrado nada na minha vida. Né? Meu pai sempre foi CLT, nunca foi empreendedor. Ninguém na família foi empreendedor. Mas aí esses amigos me chamaram, uma ideia meia louca de abrir uma academia, reformar um sobrado, e lá no Tatuapé abrir uma academia, que era a Academia Equilíbrio. E eu falei, vamos embora. Eu falei, ó, tem um pouco de capital. Esse cara falou, beleza, fica tranquilo. Você entra mais com a parte das aulas, que a gente não sabe dar, essas coisas todas. Você fica mais lá no dia a dia, tomando conta da academia, e a gente põe a grana. E eles também ficavam lá, né? Então, foi a primeira vez que eu olhei pro fitness de um outro lugar, que é do lugar que tinha que se preocupar em vender, né? Que tinha que se preocupar em treinar as pessoas.
Você tinha que se estava aqui, né, preocupar Sá? Aí exatamente, você estava aqui, começou, né? ó. Aí foi quando, a partir desse conceito, né? Não existe certezas, apenas oportunidades. Vamos lá buscar essa oportunidade. E a coisa foi andando até que chegou um momento que eu cheguei para a Pfizer, mesmo amando aquele lugar. Eu falei, ó, preciso me dedicar ao meu negócio. E eu trabalhei 5 anos lá e saí. Então, eu tinha uma coisa com 5 anos. Sempre tudo na minha vida dava 5 anos e mudava. E aí eu fui para lá. E aí a gente estava começando a colocar a cabeça fora d'água como negócio. Era no Tatuapé. 4 quadras da nossa academia abre a Runner Tatuapé. Na época, a Runner era o ícone do fitness no Brasil, né? Uma marca que ganhou muita credibilidade. E Das aí, grandes foi a primeira, Sati. das grandes, foi a primeira assim, que ganhou essa repercussão, né? Chegou a ter 10 unidades, né? E aí abriu a Runner. Então, você imagina. Eles abriram, acho que a academia tinha 10 vezes o nosso tamanho e entrou cobrando o mesmo preço que a gente cobrava. Então, foi muito assim, em 3 meses, não tinha mais como manter a academia aberta. Não tinha como. Em 2 semanas, eu já tinha perdido 50% dos alunos para a Runner. E o resto era aqueles não muito frequentes, que quando cai a ficha do quanto ele pagava e quanto custava uma Runner, vão embora. Então, Ele vai lá três só para meses. cancelar. Exato. Você sabe muito bem como é isso, trabalhou em vendas durante muito tempo, então aí só teve um jeito. 3 meses depois a gente fechou as portas. Aí, né, quando você não pode vencê-los, né, una-se a eles. Se junta Eu isso fui aí. lá, eu fui lá. Aí eu fui lá e falei assim, ó, eu queria fazer um teste ali para ser professor. E eu lembro que o cara falou, pô, a gente teve uma seletiva recentemente. Naquela época, o pessoal da Runner ficava 6 meses em treinamento. Olha só. E eu falei, como que eu vou ficar 6 meses sem ganhar? Que absurdo, né? Mas era o jeito de entrar, né? Falei, bom, se é para ser, né, vamos dar as caras a tapa e vamos embora. E aí eu fui fazer o teste. O cara falou, ó, o pessoal já fez o teste. Só que aí, na hora que eu estava conversando com ele, chegou uma aluna e falou, ô, Saturno, você também vai dar aula aqui, não sei o quê. Ela era aluna da minha academia. E aí o cara pegou e falou, ela saiu, me comentou, foi embora, o cara falou assim, você dava aula aqui na região? Eu falei, não, tinha uma academia aqui do lado do Equilíbrio, mas vocês abriram, né, quebraram nossas pernas e tal. Falei isso de uma forma educada, lógico. É. E, e aí ele falou, pô, que legal, isso pode atrair alunos. Então vamos fazer um teste. E aí, aquelas salas da Runner antigamente, para 100 alunos, 100 e pouco alunos, uma sala gigantesca, um palco quase 2 metros de altura. E aí o cara falou, vamos fazer o teste. Aí ele me colocou na sala, chamou a coordenadora de treinamento e falou, sobe lá no palco, imagina que tem 100 pessoas aqui e dá uma aula pra gente. Aí, de novo, né? Eu sempre falei para você, sempre foi uma pessoa tímida. Na hora que eu falei, meu, mas eu vou ficar de ser um idiota, né? Lá naquele palco enorme, a sala vazia, gritando feito um retardado, como se tivesse 100 pessoas aqui. Mas naquele momento eu pensei, não existe certezas, apenas oportunidades. A oportunidade estava ali, o cara me deu a oportunidade. É o Maurício Marquesani, grande amigo. E a Maria de Castro, também outra querida, que tenho contato até hoje. Os dois me olhando. E aí... Eu falei, festa. Subi no palco, imaginei que tinha lá 100 pessoas de aula. Acabou e falou, beleza, acho que dá pra gente trabalhar com você. Colocou no treinamento. E assim foi como eu entrei na Runner, que depois de um tempo eu entrei para o que eles chamavam de equipe de apoio, que minha amiga Andréa Vidal, na época, era diretora técnica, me convidou a participar da equipe de apoio. Grande amiga, que trabalha até hoje junto com ela no Fitness Mais. E daí surgiu a oportunidade do Runner School, que era uma escola para professores, mas aberta para o mercado. Eu coordenei esse processo. E aí, cada vez mais, eu fui me embranhando nesse universo aí de coletivas, que agora chamam coletivas, não chamam a ginástica. Ô, Sati, no Diga. começo, você escolheu educação física. Você teve o Hum, apoio da família? nunca. Quando Isso é eu... importante. Fala um pouco aí Não, desse. Porque isso, que... tem gente que fala, eu tive, graças a Deus, o apoio dos meus pais. Mas um fato que você falou que tem conexão, que a Runner 6 meses sem ganhar, o treinamento da Bill, na época de consultora, era de 1 mês. E minha mãe vetou completamente. Minha mãe falou, ó, sem chance. Você já saiu do outro estágio lá, você tem tênis para pagar, devendo, ó, não vai fazer, procura outro emprego. Aí meu pai falou, mas você quer isso? Eu falei, não, pai, é meu sonho, né? Aquela academia do Oeste, nem sabia que tinha Paulista. Eu falei assim, aquela academia do Oeste é top, eu quero fazer educação física. Ele, então eu vou dar um jeito, só precisava pagar o ônibus, né? Situação difícil.
Aí ele falou assim, eu vou dar um jeito, pode ir. Então é escolhas, né? É no momento de decisão que seu destino é traçado. Eu falei, não, eu quero muito. Aí meu pai cumpriu a bronca, né? E aí, Não, como foi então, o apoio? na verdade, uma coisa eu tenho que falar. Meus pais foram maravilhosos em todos os âmbitos, porque meu pai era pedreiro, minha mãe era faxineira, então pessoas que viveram uma vida muito árdua, muito dura de trabalho, sempre vivendo no limiar, né? Mais no âmbito da escassez do que qualquer coisa, mas sempre nos disseram que a saída era a partir da educação. Se a gente buscasse se educar, estudar, a gente teria alguma chance, né? Eu também. E isso eles sempre frisaram muito. Então, eu tinha acabado de fazer 4 anos de colegial técnico, que era das 7 da manhã às 6 da tarde. Minha mãe viu o esforço que era, né? Para concluir aquilo. Eu tive que fazer um processo seletivo e o único jeito de eu estudar lá, porque era longe de casa, era passando entre os 30 primeiros para poder ganhar a bolsa. E eu fiquei em sexto lugar, eu ganhei bolsa, né? E aí eu consegui fazer esse colegial técnico. Porque assim, era estudar ou cair no mesmo lugar, porque eu ia com o meu pai para as obras como servente de pedreiro e ele via o quanto eu ficava insatisfeito com aquilo. Ele falava, eu sei que te chateia vir para cá, mas por isso que você tem que estudar, por isso você não pode ficar na rua. Meu pai, quando a gente estava na rua, ele não cumprimentava a gente, porque ele dizia que não tinha nada para nós lá. Então, os meus amigos falavam, mas não é seu pai? Ele não te reconheceu? E eu sabia, eu dava risada, tá? Mas eu sabia que ele não me cumprimentava porque era o jeito dele falar, não tem nada aqui para você. Mas a gente, moleque, né, brincava na rua. Agora as crianças não brincam, meus filhos não brincam na rua. Mas naquela época era o normal, era brincar na rua. Então, quando eu decidi sair do colegial técnico e fazer educação física, minha mãe ficou chocada, chocada. Meu pai não era uma pessoa muito de abordar para falar. Ele falava para minha mãe e minha mãe trazia o que ele pensava. Fazia o intermédio. Mas ele era mais serão, mais quietão. E aí a mamãe falou, mas filha, você estudou tanto, agora vai fazer educação física. Por quê, né? Você já tinha quase uma carreira andada, agora vai fazer. Eu falei, mãe, eu não consigo me ver fazendo isso por resto da vida. Então vou fazer uma coisa que eu gosto. Porque eu sempre acreditei que quando você gosta de uma coisa, você consegue colocar um nível de empenho nisso que nenhum lugar, nenhuma outra coisa você vai conseguir. Né? A força que tem você amar algo te dá uma energia, uma força que não tem como. Eu não vou conseguir fazer isso para sempre. Eu vivi 4 anos disso, eu sei quando a coisa aperta, o quanto a minha energia vai lá para baixo. Né? E aí, né, meio contra a vontade, né, ela convenceu meu pai que queria, e aí eles falaram, ó, não tem dinheiro para pagar a faculdade para você. E aí, na época, aí fui tentar o USP, mas a educação física era o dia inteiro. Eu falei, puta, mas como que eu vou ganhar algum dinheiro até para o transporte, né? E aí eu falei, bom, só tem um jeito. Vou me arriscar na FIG em Guarulhos, porque era do lado da minha casa, eu conseguia a pé. E aí eu descobri que quem era ex-atleta de Guarulhos tinha direito a uma bolsa nos primeiros 6 meses. Que E maravilha. aí eu falei, eu vou atrás disso, vou atrás disso. E foi assim que eu consegui. Um dia o Bernardes, também outro querido, professor Bernardes, me viu nos corredores e falou, eu lembro de você. Você jogava onde? Eu falei, eu jogava na equipe de vôlei de Guarulhos. Ele falou, opa, ex-atleta aqui de Guarulhos tem bolsa. Eu estava no processo, ele me tirou do processo e falou, você já ganhou a bolsa, ex-atleta nosso da cidade vai ganhar a bolsa. Que maravilha. E eu lembro que eu fiquei 2 meses, 3 meses na faculdade sem poder ver minhas notas. Naquela época, agora tem 1000 proteções. Né? Naquela época, os caras mostravam a nota de todo mundo e punham uma tarja preta em cima. Então, todo mundo sabia quem tava pagando e quem não estava. Então, eu tinha uma fama de caloteiro. E aí, ele me deu a bolsa, né? Eu consegui fazer os primeiros 6 meses sem pagar. Enquanto isso, eu fui buscar, junto à Caixa Econômica, o crédito educativo. E aí eu consegui, a partir do segundo semestre, já estudar a partir do crédito educativo. Então, aí eu consegui fazer educação física a partir disso. Então, não teve o apoio imediato, mas depois que eu comecei, é, a minha mãe, o meu pai, eles me apoiaram muito. E minha mãe depois virou uma tiete minha. Tudo que era aula que eu ia dar em evento, ela acompanhava, ela sempre foi uma tremenda tiete. É bom que ela... Ô, Sati, vários pontos em comum aí, porque meu pai também, meu pai é motorista, minha mãe do lar,
E ele não gostava que eu ficava na rua. Eu ficava jogando bola na rua o dia inteiro. Ele chegava, era um assovio, que era... Final do assobio eu tinha que estar em casa, senão comia. Então, nesse ponto... E eu fiz Mackenzie. Mackenzie é um dos cursos mais caros, né? Atualmente não tem mais. Mas na época eu consegui bolsa 50% e as outras 50% era trabalhando na Bill já. Então foi ralando ali É, pra caramba. O que mais te você. motivou na educação física, Sati? A entrar? Você falou assim, o que mais me motivava, meu olho brilhava. Você comentou do meu projeto, do Personal Uhum. Sucesso. Meu Sim. sonho é assim, meu propósito é contribuir na valorização e profissionalização da nossa área. É por isso que eu estou aqui. E quando eu entrei, eu não tinha esse sonho, tinha outro. Né? Eu queria, até numa conversa que a gente teve um almoço lá no Pátio da Luz uma vez, eu era estagiário, no finalzinho do ciclo, você falou, e aí, mas quais são os seus planos ano que vem? Tarará. Eu falei assim, eu quero fazer mestrado, porque eu quero. Aí eu fiquei lá na USP 2 anos, na minha pós, desisti. Então a gente vai mudando também o percurso, né? Mas o que me Sim. motiva hoje na área é o personal sucesso, 200%. Quando você É, entrou, o que que te motivava? é isso que você falou, né? É igual o aluno que entra falando eu quero emagrecer, depois de um tempo os objetivos dele vão mudando, né? A hora que ele emagrece um pouco, ele vai mudando o objetivo dele. É, e tô vendo até alunos meus aqui de época de runner entrando na nossa conversa. E eu acho que esse desejo de algum jeito impactar a vida das pessoas, porque o que aconteceu comigo aos 9 anos, de novo, eu era muito bicho tatu. A Maria de Castro, que eu falei, acabou de entrar aí, um beijão pra Maria. E saber que aquilo mudou a minha vida desse jeito me deu segurança para poder falar para o mundo que eu queria falar, para poder me relacionar com as pessoas que eu queria me relacionar. Eu era um moleque muito travado, muito travado. Então, de início, eu achava que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas, mas a partir do voleibol. Depois eu descobri que eu poderia fazer isso a partir de qualquer coisa. Não, depois com aulas de ginástica, com aulas de street, com aulas de step, não importa. Tudo que eu já fiz dentro do mercado de fitness, até com o personal, né? Eu acho que no final das contas, o que me motiva muito, e hoje esse é o meu propósito, e ele sempre esteve de algum jeito aí, de alguma nuance surgindo e presente na minha vida, é a possibilidade de você conectar a pessoa com ela mesma, e a partir dessas descobertas que ela faz sobre ela mesma, ela conseguir dar um salto para um lugar onde ela se sinta melhor do que ela estava antes, né? Então tem uma frase que eu gosto muito que é: o seu bom é ótimo e o seu ótimo é abençoado. Porque quando você está no seu melhor, parece que as coisas começam a fluir de um jeito que parece que a divindade te ilumina teus caminhos e facilita o seu processo decisório. Eu não sou um cara religioso, mas a minha visão de Deus é a visão de Spinoza, né? Gosto muito da visão que Spinoza traz para Deus. E eu acho que Deus são todas essas energias que estão aí fluindo ao nosso redor. Não consigo imaginar Deus como aquele senhor barbudo de cajado, mas eu imagino tudo isso que o universo traz a partir das suas forças naturais, e de repente você vê alguma coisa fluindo e você não tem que lutar contra isso. Tem que entender por que ali está fluindo. E quando você está nesse estado do seu melhor, desse estado onde você está conectado com você mesmo, essa fluência vem num impacto, numa força. Parece um pouco Matrix, sabe? Aquela cena clássica que ele está lá no corredor, não tem mais para onde fugir, e de repente começa a cair as informações verdinhas de dados, assim, e aí muda toda a sua percepção de como o universo acontece. Então, eu acho que quando você está conectado com o seu melhor, as coisas começam a fluir, você começa a ter uma outra visão de propósito, do que realmente importa na vida e assim por diante. Tem outras relacionado à educação física no seu início de carreira, experiências que assim foram marcantes para você, atuando na área, ou você comentou, né? Você tinha uma expectativa do vôlei, que aí na realidade foi outra que acabou te frustrando, mas aí abriu outras portas, que foi a que você virou seu foco para o fitness, que era algo que você não tinha nada em mente. Tem outro fato assim relevante sobre expectativa e realidade na atuação nesse início aí de carreira? Ah,
Na época que eu estava dando aula em academia, começou a onda das aulas de funk, né, nas academias. E eu lembro que eu fui fazer um curso e tinha como bônus lá uma apresentação. E a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, puta merda, queria muito dar aula disso, queria muito dar aula disso. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, você dançando, nada a ver, né? Você sai dessa, né? Mas aquilo é de novo, né? Aquela energia que flui e você fala, por que que isso está me chamando tanto atenção, né? Por que que isso me leva tanto para lá? Mas eu morria de medo de pagar um puta mico. Então, eu lembro que eu cheguei na época para o meu sócio, eu tinha uma cadeia, na época da academia, foi quando eu comecei a me aventurar, foi dentro da minha própria academia. Eu falei para ele, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar 100 sequências de 8 oitos. 100 sequências de 8 oitos, de acordo com o tempo musical. Quando eu chegar em 100 sequências, eu vou ter sequências o bastante, porque se eu der a primeira aula e der certo, eu não vou poder correr o risco de não conseguir montar outras aulas, porque com 100 sequências eu vou montando elas, misturando ela, e consigo, sei lá, montar aí 3, 4 meses de aula seguida. O cara falou, deixa de ser exagerado. Eu falei, não, antes disso, não. Porque, de novo, né? A timidez sempre me deixava nesse lugar onde eu poderia travar. Então, a única forma que eu encontrei na vida de não travar em situações extremas é estar extremamente preparado. Né? De novo, né? Deus está nos detalhes, mas o diabo também. Né? Do mesmo jeito que o universo conspira a seu favor, você não está preparado, é um tiro no pé. E aí eu lembro quando eu cheguei a 100, eu falei para ele, cara, consegui 100 sequências de 8-8. Ele falou, você vai dar aula? Eu falei, vou, pode anunciar aí, vamos fazer a divulgação na Virou a academia, vamos chavinha fazer. da Virou a confiança. chavinha. E aí eu dei a primeira aula e foi um tremendo sucesso na academia e foi aí que eu falei assim, eu estou pronto para também colocar isso no meu currículo. E foi assim que eu comecei a dar aula de street dance, que foi uma modalidade que, putz, me deu muito retorno na vida. Fui parar na Coreia do Sul como convidado para um evento de street Caraca. dance, né? A galera, os bebês do K-pop estavam lá fazendo a minha aula e viajei pela América Latina dando cursos. Então, foi uma modalidade que me deu muito retorno. Mas foi muito impactante para mim essa coisa de ir Eu para um lembro. evento, para fazer uma coisa que não tinha nada a ver, assistir uma aula e aquilo falar assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas alguém está falando aqui, meu amigo lá da Modelar falando, né, das aulas da Madonna especiais que a gente fazia aula com as músicas da Madonna e a mulherada ia fantasiada, era muito legal. Sensacional. Pô, Sati, e eu lembro da sua última aula de street na Paulista. Você lembra? Despedida, né? A Saideira. despedida lotada, foi muito top. Veio todos os outros professores de street também, lembra? A Nossa, meu bom. amigão Tiago Moretti organizou, né, para É, fazer essa saideira, essa despedida. nossa, foi muito legal. Sati, você falou de um medo que você teve, que era esse medo da timidez. Você combateu ele através de conhecimento. Aí você se preparando, conhecimento, você virava a chavinha e combatia o medo. Tinha algum outro medo que você enfrentou durante esse período aí de começo de carreira, ou que você tem até hoje? Não, né, hoje, eu justamente por ter muita dificuldade de me expor e não me sentir, às vezes, preparado para os desafios, e até viver com o fato de, principalmente na adolescência, eu vivia com muita raiva por a gente viver num cenário de escassez, as dificuldades que a família passava, em alguns momentos a gente passou até um cenário de fome, fez com que eu tivesse cada vez mais curiosidade por comportamento humano, para tentar me aprimorar nesse processo, né? Então, na verdade, tudo começou com um desejo pessoal de autocontrole e me aprimorar, entender por que que eu passava as coisas pelas quais eu passava. Então, todo esse processo sempre teve um monte de medos, né? Eu tinha o medo de voltar à escassez, a um cenário de escassez. Eu lembro que, né, minha querida Núbia, esposa, ela nunca me convenceu a ter filhos, mas eu percebi que ela jamais seria feliz se não tivesse filhos.
E hoje eu sou muito feliz por saber o que é amar um filho. É um tipo de amor que ninguém consegue te explicar. Você tem que viver para entender que tipo de amor é esse. E eu tinha vários medos que eu havia superado quanto à escassez, a um cenário de escassez. Quando ela falou que estava grávida, esses vários medos, apesar de eu ter me preparado, a gente planejou toda a gravidez, vieram um grande medo. E agora? Eu vou ter que criar esse filho? Será que eu vou conseguir? Eu vou dar conta? Então, assim, eu acho que a vida vai te trazendo medos novos. E eu não acho o medo ruim. Eu sou super contra essa coisa desse de que a vida tem que ser só felicidade, só felicidade. Primeiro, eu acho que isso é surreal, não existe. Não E existe. cria uma geração frustrada porque qualquer coisa, minha vida não está dando certo porque estou um pouquinho infeliz. Não, e o Não tem primeiro medo jeito. que tem já fica abalado, né? Exato. Então não tem jeito de você conseguir qualquer coisa na vida, mesmo as que você mais ama, sem passar por frustrações, sem passar por raiva, sem passar Muitas por até derrotas. algumas infelicidades, faz parte. A questão é o quanto você é resiliente a tudo isso e acredita em ter um propósito para te motivar, mesmo quando você está com a energia desse tamanhozinho, para te trazer de novo. Então, acho que sempre teve medo. O medo, por exemplo, que me ajudou muito, porque eu sempre acho que os medos nos ajudam, tá? Era o medo de que, pô, entrei na educação física e quando eu vi, eu estava no fitness. O fitness, mais do que a área esportiva, é uma área que preza muito pelo professor estar em shape, né? Que preza muito pela questão visual, física do professor. E eu dava aula de ginástica, você tem que subir no palco lá e pular feito um cabrito, porque senão as pessoas acham que você não é tão bom quanto. E eu pensava, puta, mas eu, querendo ou não, né, eu vou envelhecer. Será que vai acontecer? Será que quando eu chegar aos 40 anos eu vou estar desempregado, sem poder dar aula? Então, eu tinha esses medos muito grandes de fisicamente não poder permanecer muito tempo, de me machucar, ter uma lesão num joelho, por exemplo, ou uma lesão de coluna, pelo excesso de esforço e isso me impossibilitar de continuar atuando na carreira. Esses medos existem, mas foram justamente esses medos que falavam, então eu tenho que me preparar para uma transição, porque pode ser que agora eu não esteja precisando, mas vai ter uma hora que eu vou precisar fazer uma transição. E foi quando eu comecei a me interessar por liderança, pensando, peraí, eu não vou conseguir ser professor de sala a vida inteira. Então eu tenho que me preparar para alguma outra coisa. E aí eu comecei a olhar para esse universo da liderança e vi assim, sei nada disso, preciso começar a aprender. Comecei a fazer cursos, comecei a buscar ferramentas, que hoje eu sei que são ferramentas, né? Na época eu nem sabia que chamava ferramentas de liderança. E fui tentando entender esse universo. Mas toda essa busca começou com o medo de chegar aos 40 anos e não estar fisicamente bem para fazer o que eu fazia, né? Então, na verdade, medos, eu tenho um montão deles. A questão é como a gente olha para eles. Hoje, eu acho que os medos eles me impulsionam muito. Por exemplo, o medo de falar em público faz com que eu me prepare muito para falar quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um treinamento. O medo de fisicamente não estar bem para representar a área faz com que eu tenha que buscar outras ferramentas para engajar as pessoas, não a partir do estereotipo, mas a partir de uma mensagem que possa conectar elas com o que elas querem, futuramente se desenvolver em suas vidas. Então, eu, na verdade, não tenho nada contra medos, não. Eu só acho que a gente tem que enfrentá-los, tem que olhar eles nos olhos e falar, tá bom, você tem medo disso, porque no fundo, você é inseguro. Ou no fundo, você acha que lá na frente pode dar tudo errado. A hora que você começa a ter contato com esses medos, alguns você descobre que eles são bobos e outros você descobre que não, eles falam de você. E se eles falam de você, o que eles estão falando de Te você? ensinam muito, né? Muitos, a maioria, a se conhecer, né? Exato. Continua aí, Sati. Não, então, eu acho que tem outra frase que eu falo muito para os meus filhos aqui. A Núbia fala que eu vou deixar eles loucos. Ah, mas eu sempre falo para eles, tudo demais é muito. Tudo demais é muito. Por que tudo demais é muito? Pô, brincar, jogar videogame, que nem eles estão agora, pandemia, não tem muito o que fazer, né? As áreas comuns aqui do condomínio fechado e tal. É lógico que eles estão passando mais tempo jogando videogame que qualquer Eu outra tô coisa, jogando. né? Então, e aí eu chego para eles e falo, legal, eu entendo, não tem muita coisa para fazer, mas tudo demais é muito. Então,
vamos jogar um jogo de cartas aqui, de certo ou errado, de pula pirata, fazer alguma coisa diferente, né? Vamos jogar a bola aqui no tapete, joga a bola aqui no tapete da sala. Para tentar trazer para eles esse conceito, porque na vida você tem que saber entender que, apesar de algumas coisas te darem muito prazer, você tem que saber harmonizar isso, dar um certo nível de equilíbrio a isso. Então, o profissional de educação física, ele tem que treinar para se manter em shape, porque existe o inconsciente coletivo que um personal trainer é uma pessoa em shape. Até porque, né, eu estou vendendo para alguém que ela vai emagrecer. Eu estou vendendo para alguém que ela vai entrar em condicionamento físico. Aí a pessoa olha para mim, eu não estou Não é condicionado, essa referência, né? eu não estou em shape, então fica uma coisa, né? É aquela coisa. Quando eu sempre nos treinamentos eu falo para o pessoal, pensa num advogado. E aí, como ele estava vestido? A grande maioria das pessoas respondem, estava de terno e gravata. Porque a gente tem no inconsciente coletivo essas imagens. Pensa no médico, ele está de branco. Então, a gente tem nesse inconsciente coletivo. E quando alguém fala de personal, imagina alguém que se alimenta direito, que treina, que faz atividade física. Então, ele tem que entender que também se ele só treinar, como louco, passar o dia treinando na academia ou fora da academia, ele também vai ficar debilitado na questão de conhecimento técnico, de informação científica. Então, ele também tem que dedicar uma hora ou finais de semana a Opa. informações, né? Você participou de muitos encontros técnicos que eu desenvolvi na empresa e você sabe muito bem o quanto eu valorizo isso. Porque se você só faz atividade física e só baseia o que você, pela sua experiência física, peraí, e as pessoas que não têm o mesmo shape que você? E as pessoas que não olham para a atividade física da mesma forma que você? Você tem base científica para montar um treino para ela? Ou para engajá-la numa atividade física? Porque você se engajou por uma razão. E não existe certeza nenhuma que as pessoas vão se engajar pela mesma razão. Então, quando eu falo tudo demais é muito, é ficar só enterrado nos livros, falta prática, porque você precisa mostrar para o aluno que você domina, que você tem variações, que você sabe do que você está falando e consegue executar o que você está propondo, mas você tem também que ter um domínio técnico disso. E aí você fala, tudo demais é muito, então eu tenho que treinar, tenho que estudar, e peraí, você resolveu casar? Você resolveu ter filho? Você tem que cumprir esses papéis também. Então, são vários papéis que a gente tem que, na vida, exercê-los, que se você não dedicar tempo para cada um deles para fazer direito, algum deles vai causar um desastre. Mais É cedo ou mais tarde. aquela frase, se você não escolhe quais são suas prioridades, elas serão escolhidas por você, né? Então é importante você ter claro o que realmente é importante para você dedicar seu tempo com qualidade, né? E ter foco do que deixar com que outras pessoas acabam escolhendo, né? Exatamente, porque assim, não existe nenhuma pessoa, e mesmo aqui na pandemia, se você perguntar para as pessoas, mas você está um tempão aí na sua casa, aí dentro do isolamento, sem fazer nada, as pessoas falam, nossa, na verdade não está dando tempo de fazer coisa. Fala, como assim? A pessoa tinha uma vida, mudou totalmente a vida dela por causa da pandemia, e agora ela está falando que também não está conseguindo arrumar tempo. Porque a gente se enrosca muito. Essa é a verdade. A gente se enrosca muito. Surgem coisas do nada, assim, quando você vê, você passou uma hora sem fazer nada produtivo. E aí você pensa, porque você tinha planejado para o dia, você fala, uau, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, a partir do momento que você tem um foco muito específico, que você consegue determinar onde você quer chegar, você consegue também perceber a hora que você está jogando o tempo fora. É, E a total. questão é, por que estou jogando tempo fora? Porque eu acho que tudo é permitido. A questão é, por que estou jogando tempo fora? Porque na verdade eu não quero fazer isso. Por que eu não quero fazer isso? Porque eu não gosto disso. Se você não gosta disso, por que você está fazendo? Estou fazendo porque eu sou obrigado. Por quem está te obrigando? Então, né, usando uma técnica socratiana, que é a maiêutica, de fazer perguntas, né, e poucas afirmações e só perguntas, quando você usa essa técnica em você mesmo, você descobre muita coisa em relação à sua preguiça, em relação à sua é, é, procrastinação, né? Aquelas coisas que você está adiando todo santo dia, né?
Então, quando você começa a fazer as perguntas certas, você descobre que, na verdade, tem muita coisa que está na tua agenda que você está fazendo no piloto automático. Você não sabe direito o que você está fazendo. E talvez, se você se perguntasse por que você está fazendo aquilo, você conseguisse usar melhor o seu tempo, né? Você conseguisse usar melhor a sua energia, porque a energia, ela é esgotável. Você começa o dia bem, eu não durmo tão bem, então às vezes nem tão bem, mas você começa o dia com muita energia e essa energia vai se depletando durante o dia. Então, se você não prestar muito bem atenção onde colocar essa energia, você passa dias simplesmente sendo improdutivo, simplesmente não indo para lugar nenhum. E aí, quando você vê, passaram anos e você esteve num lugar que você nem sabe porque você habitou esse lugar durante tanto tempo. Exatamente isso. Acho que essas perguntas, quando você começa a fazer para si mesmo, você toma muito tapa na cara, porque você começa a enxergar coisas que você já sabia, mas você ficava escondendo. Então é fundamental essa autoanálise, essa autorreflexão frequentemente, né? Principalmente quando sua vida não está andando. Sati, tem 5 coisas que você tem gratidão na educação física, que você olha e você fala assim, puta, ó, isso, eu tenho muita gratidão, isso e isso. Não, Pode não ser sei se são qualquer coisa. 5, né? Mas a Assim, primeira as primeiras que vem na gratidão, cabeça, as mais relevantes. eu acho que a primeira gratidão é trabalhar com pessoas idealistas. As pessoas que fazem educação física, de alguma forma, elas têm um desejo de colaborar com o outro, né? Eles têm um nível de empatia que talvez outras áreas não seja tão declarada, né? Outras áreas, assim, não de humanas, né? Mas a galera de educação física e a educação física em si, ela sempre te faz um olhar de querer contribuir ao outro. E isso ficou. Quanto mais eu convivi com a educação física, isso mais ficou estampado na minha cara. Que no final das contas, se a pessoa passou 1 hora com você, meia hora, fazendo um treino, um personal, uma atividade física, e ela saiu melhor do que ela estava, não que mudou a vida dela para sempre, ela teve 1 hora ali do dia que foi um dos melhores momentos do dia dela, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então, a capacidade que a educação física tem de fazer essas pequenas diferenças na vida das pessoas. Isso eu Diariamente. acho diariamente. Segundo é o positivismo, né? Porque todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Mas quando a gente tem que entrar no personagem para dar uma aula, para dar um treino, para dar um personal, você nem todo mundo sabe que ninguém quer fazer aula com um professor ó vida, ó azar, ninguém quer. Então você veste aquele personagem que tá tudo bem. Eu lembro que às vezes as pessoas falam: "Meu, você não tem problema? Você nunca fica chateado?" Eu falo: "Fico, mas eu fico chateado fora daqui, aqui é meu trabalho. E no meu trabalho eu tenho que estar de bom humor. Eu não tenho o direito de tornar o momento da pessoa pior do que estava antes. Eu tenho que melhorar." Meu grande amigo Sérgio, aqui do voleibol, entrando. Sérgio, abraço, meu amigo. Histórias engraçadíssimas com esse meu amigo Sérgio aqui, acabou de entrar no voleibol. Então, esse aprendizado também, que você, primeiro, você pode fazer diferença na vida da pessoa com 30 minutos ali de inserção de um treino, de uma atividade física, de um personal. 30 minutos você pode fazer diferença na vida de alguém. Eu passei por uma experiência que eu acho que vale a pena aqui, porque essa experiência mudou muito a minha percepção do que educação física era. De novo, eu vim da área desportiva. E na área desportiva é muito: se você quer, corre atrás, senão você vai ser tirado do time, você vai perder a vaga de titular. É muito, né, porrada. Chumbo. Só chumbo. É. E eu comecei a dar aula nesse clube da Pfizer. E eu lembro que um dia chegou uma senhora que fazia sempre aula. E ela chegou atrasada. E ela ficou, porque a sala tinha uma escada de acesso, e ela ficou na escada. E eu falei para ela: "Dona Edna, Dona Edna, entra, tá esperando o quê? Vamos treinar, né? Entra na aula." Né? E aí, aula normal, correndo. Eu lembro que era aula das 4 às 5, aí eu tinha um intervalo de meia hora, que era, lembra, eu dava 7 aulas, né? De intervalo de meia hora, que era o intervalo que eu tomava um suco, alguma coisa para aguentar Escolhi mais, alguma coisa. dar mais 4 horas de aula. E aí, quando acabou a aula, ela esperou todo mundo ir embora, e aí ela falou assim: "Posso falar com você?" Eu falei: "Lógico, pode." Ela falou assim: "Obrigado." Foi: "Por quê?"
foi porque eu ia me suicidar. Você Eu é estava dentro louco. da minha casa, portas fechadas, janelas fechadas. Eu havia aberto o gás e estava deitado na minha cama. E eu já estava lá, sentindo o cheiro de gás, porque eu queria me suicidar. Porque nasceu hoje a minha netinha e a minha filha não deixou eu ver minha netinha. Porque algum tempo atrás, quando ela ficou grávida, o pai dela não aceitou ela ficar grávida sem estar casada. E ela. E aí ele expulsou ela de casa. Só que nesse meio tempo ele faleceu. E ela se distanciou de mim. E hoje eu soube que nasceu minha netinha. Eu falei, eu tenho que ir lá retomar minha filha. E ela não deixou eu ver minha netinha. Aí eu voltei e pensei, meu marido acabou de falecer, minha filha não quer me ver, não posso ver minha neta. Para que eu vou continuar vivendo? E estava lá, deitada. E naquele momento eu lembrei que era quarta-feira, era dia da sua aula. E eu lembrei que você sempre sorria para mim. E eu falei, pelo menos tem uma pessoa que gosta de mim. E ela pegou e foi para academia. Ela falou, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei olhando para ver se a hora que você me visse, você ia sorrir ou não. E você sorriu. E eu entrei na aula e eu estou saindo daqui não para voltar para casa. Estou saindo daqui porque eu vou lá conversar com a minha filha, me humilhar, fazer o que for, mas eu vou retomar minha família. E ela foi embora. Sério, cara. Ela saiu. Tinha uma pilha de colchonete. Eu sentei na pilha de colchonete e falei: puta que pariu. Se eu tivesse dado uma bronca nela, a mulher ia voltar para casa e ia se matar. Juro que eu pensei isso. E eu falei, naquele momento, eu estava começando, era o começo da minha carreira, dando aula em academia. Eu falei, cara, como que eu vou saber esse nível de impacto, né? Eu fiquei ali pensando, se eu tivesse de mau humor hoje, se eu, sei lá, se eu tivesse qualquer merda aqui, a mulher ia voltar para casa e se matar, e eu nem ia saber qual era o culpado, ou que eu poderia ter feito alguma coisa. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, dei as aulas, fui para casa, e eu pensei, eu não tenho direito de não começar uma aula sorrindo para as pessoas. Porque eu não sei o nível de impacto que tem o trabalho que eu estou fazendo. E ali naquele momento eu entendi a questão do personagem. Que você, quando você entra para dar aula, não importa se você está com dívida no banco, não importa se você está com problema com namorada, não importa. Está com dor física porque está cansado. Você não tem o direito de não sorrir para as pessoas, de não ser educado com as pessoas, de não cuidar das pessoas, que é o de acordo da proposta da educação física. Então aquilo mudou muito a minha vida, porque moldou a forma como eu encaro. Porque mais do que você ter o treino perfeito, que fisiologicamente, biomecanicamente ele está perfeito, você tem que ser um agente que pode mudar a vida das pessoas, nem que seja por 30 minutos do dia dela. Amor e conexão, né, Sati? Tem que ter, senão Exato. muda a diária. Então, eu acho que isso é a maior contribuição que nós que trabalhamos, porque a educação física é gigantesca, né? Mas que nós trabalhamos dentro do fitness, que nós temos intervenções, às vezes, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana com o indivíduo, às vezes todo dia, mas é mais raro. Mas você pode, naquela meia hora, naqueles 45 minutos, naquela uma hora, tornar a vida daquela pessoa tão melhor que ela tenha energia para enfrentar os problemas dela. E não porque seu treino foi perfeito, mas porque você foi empático. Porque você foi capaz de dar um pouco de positividade onde pode não estar tendo nenhuma. Acho que essa é a nossa maior missão como profissionais de educação física. E aí se preparar, porque é lógico, a expectativa da pessoa não é essa. Ela vai ter isso como consequência. Ela não vai, raramente, ela vai te procurar achando que você vai ter esse nível de impacto na vida dela. Mas a hora que você vai começar, porque você montou um bom treino para ela, porque você se preparou para dialogar sobre um assunto que faz sentido para ela não pensar tanto no treino, que é sofrido, que é doído, e ela se engaja nisso, ela só vai perceber depois de um tempo que quando ela não treina com você, o dia é mais difícil. O dia não flui como flui quando ela treina com você. Então acho que essa é a nossa missão, é tornar de algum jeito, a partir das ferramentas que nós temos, a vida das pessoas melhor, mais fácil de ser conduzida.
Acho que essa, para mim, é a maior contribuição que a educação física oferece, não para mim só, mas para qualquer pessoa, né? É você, a partir do físico, você impactar todos os outros âmbitos do indivíduo. Sensacional. Sati, Diga, meu amigo. pensando em conquistas na área da educação física, quais foram as maiores conquistas que você teve? Que você olha assim para trás e você fala, "Putz, isso foi muito importante, eu consegui através da educação física." Minha esposa e filhos É isso são os aí. meus maiores bens. Ter conseguido sustentar minha mãe até ela falecer e ajudar outras pessoas durante esse processo. Todo o resto é consequência. Se ganhei dinheiro ou não, foi tudo consequência. Para mim, tudo que eu conquistei como cargo, na boa. Cargo é o seguinte, agora eu sou diretor de educação corporativa do terceiro maior grupo de fitness do mundo. Se eu amanhã brigar com alguém lá e sair da empresa, amanhã eu já não tenho mais esse sobrenome. Então, o que fica são as contribuições que eu gerei para as pessoas que eu tive contato nesse tempo. Títulos a gente vai deixando eles para trás, mas o impacto que a gente causa nas pessoas fica. Então, para mim, as maiores vitórias são essas. Eu conheci minha esposa no fitness. O fitness me deu condições de seguramente colocar filhos no mundo e poder garantir que eles tenham uma vida melhor do que a que eu tive. O fitness deu condições de eu cuidar da minha mãe até os últimos dias dela. E o fitness tem me dado a oportunidade de ajudar muitos amigos e também receber muita ajuda das pessoas, até para aprender a ter humildade. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma avaliação a um professor e ele me ouvindo, eu falando, então, cara, você podia fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ele falou assim, quem falou para você que eu quero ser você? Que eu quero ter as mesmas coisas que você quer ter? Eu não quero. Então, assim, naquele dia, eu fui para avaliar alguém e o cara me deu a maior lição. Eu não tenho nada para ensinar. O que eu tenho é ajudar as pessoas a realizar o que elas querem realizar. Essa é a minha maior contribuição que eu posso dar para os indivíduos. Então, as minhas conquistas têm a ver com as pessoas que eu pude ajudar enquanto atuando profissionalmente. Sensacional. Tati, quais são hoje os seus sonhos com a educação física? Os maiores bens que você tem, que você falou em relação à sua mãe, você conseguiu cuidar bem dela até o último dia dela. A sua esposa você conseguiu através da educação física, consecutivamente seus filhos, que são os bens mais preciosos que você tem. Agora, quais são os seus sonhos na área? O que, que você ainda te dá tesão para falar? Eu vou continuar na educação física ainda e eu quero continuar nesse caminho muito tempo. É, já faz algum tempo que dentro da área da liderança eu tenho buscado me aprimorar, buscar mais conhecimento. Então, hoje eu estou muito mais voltado para a área administrativa do que numa área técnica, né? Então, acho que hoje a maior contribuição que eu posso dar é mostrar que o profissional de educação física ele tem que ser respeitado, porque é um profissional que ele pode ser multidisciplinar. A maior contribuição que eu espero dar para os profissionais de educação física é para aqueles que hoje buscam um processo de liderança, hoje aqueles que buscam se desenvolver, primeiro a partir de um processo de coaching, você conseguir ajudar as pessoas a encontrar esse propósito e se conectar com ele, né? E a outra coisa é as pessoas que, dentro das suas escolhas pessoais, acharem que a liderança faz sentido, ajudá-las a adquirir essas ferramentas que podem fazer a diferença na sua vida. Eu acho que hoje eu estou muito mais num processo de coaching, mas muito mais um processo de autodesenvolvimento do que num processo técnico. Eu não dou mais treinamentos técnicos hoje em dia. Minha vida está muito quase migrando para um processo de gestão de pessoas, né, no dia a dia, meu dia a dia de trabalho, do que um processo técnico. Mas eu acho que para o profissional de educação física,
eu ainda posso contribuir no que diz respeito a ele ter um olhar mais sistêmico do que é a profissão, né? E não apenas aquele olhar que normalmente quando a gente entra na profissão, a gente olha só pelo âmbito técnico, porque a nossa faculdade ela é tecnicista, né? Não é uma faculdade que ela te dá uma visão mais sistêmica. Então, eu acho que a Ah, maior contribuição que eu posso dar é dar esse olhar mais sistêmico para o profissional de educação física, dos vários âmbitos que ele pode atuar como profissional, e ele olhar para ele não só a curto prazo, né? Mas sim a médio e longo prazo também. sensacional. O que eu defendo muito no personal sucesso é exatamente isso. Que na área a gente tem 95% do tempo no aspecto técnico. E no personal sucesso, né, aí vendendo peixe, Aham. ter essa visão mais ampla do business, olhar como empresa o personal trainer. E com a experiência que eu tenho, principalmente graças a Bill, que aí eu sempre, todo treinamento, todo eu falo a gratidão do Rodolfo que entrou lá com 18 anos e saiu com 30, quase 30, né? Sati, quais Então, são os seus ídolos na área? Pode falar. meus o quê? Ídolos Ah, de vida e da é, área. olha, putz, agora eu vou ter medo de ser ingrato com alguém, porque tem tanta gente que eu admiro na área de educação física, né? Tanta gente que me ajudou, tantos profissionais que eu trabalhei lado a lado, que agora você me colocou numa sinuca, porque a gente E sempre da esquece vida, então? de selecionar. Ah, cara, da vida, meu pai e minha mãe, ídolos, meus irmãos mais próximos, assim, é uma família muito grande, mas meus irmãos que hoje são mais próximos, e um em especial, o Moisés, que já faleceu, eles me ajudaram muito, a companheiros, assim, de muito conselho, de muita mentoria, assim, no dia a dia, né? A Núbia, que ela é um contraponto à minha esposa, ela é um contraponto, ela é totalmente diferente de mim, e justamente por ela ser diferente, ela contribui muito para mim, porque ela me mostra âmbitos que eu não consigo enxergar. Eu não São consigo extraordinários, enxergar. completo. Exato, porque a gente olha para a mesma coisa e vê totalmente diferente, desde a educação dos filhos a escolher lugar para viajar. Âmbitos totalmente diferentes, mas isso me enriquece, porque muitas vezes eu tenho que respirar fundo para aceitar, porque não é fácil aceitar alguma coisa que é oposta ao que você pensa. Mas me dá abertura, porque, por exemplo, até o fato de casar e ter filhos. Eu sempre jurei, porque meu pai sempre me falava, não casa cedo, não casa cedo. E a minha primeira interpretação disso é que casar é horroroso, né? Mas depois eu entendi porque ele me falava isso. Porque ele falava, depois, porque meu pai falava pouco, eu entendi que se você tentar fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma delas direito. E ele sempre falava, para você sair desse lugar que eu fiquei na minha vida e não tenho como sair, você tem que estudar. E para estudar você tem que ter foco. Meus pais sempre falavam muito Você- isso. Exato, e você tem que ter foco para estudar, porque não é fácil estudar. Você precisa se dedicar muito. E aí depois eu entendi porque ele falava isso. Porque ele cuidou da minha mãe durante muito tempo, foi um tremendo de um parceiro. E ela, quando ele se foi, porque ele foi primeiro, ela sofreu muito com essa dinâmica. Então, para mim, meus ídolos, pai e mãe, principalmente, por tudo, e a companheira que eu tenho, que ela me apoia hoje mesmo, né? Quase 10 horas da noite, eu tô aqui e vocês não ouviram barulho nenhum porque ela tá lá com as crianças. Porque eles não ficam quietinhos assim, nem a pau. Entretendo, entretendo. É o Nicolas, o mais novo, qual é o nome? O Nicolas tem 9 anos e o mais novo é o Natan, que tem. A Fê acabou de fazer aí, na segunda-feira fez 5 aninhos. Ah, que show. Sensacional. Então, eu Sade, queria aproveitar, meu amigo, para, primeiro, mais uma vez te dar parabéns. Eu acho você muito corajoso de estar lá investindo no seu negócio, fazendo, acontecendo. Você abraçar a causa de tentar levar uma visão sistêmica para o professor de educação física, principalmente o personal trainer, porque o maior desafio de você levar uma visão sistêmica para as pessoas é que elas não têm ideia do que você está falando. Elas não têm ideia da importância disso. Então você está vendendo algo que elas ainda não enxergam como valor. Esse é o maior desafio. E eu trabalhei com você durante um tempo e eu sempre falo, meu, esse moleque é consultor,
mas já está se metendo em vendas. Aí, esse moleque ele venda, já está se metendo lá na educação física. Então, essa sua visão sistêmica que você teve muito precoce, levar isso para as pessoas é muito difícil, porque você está vendendo algo que ainda não caiu a ficha para as pessoas que elas vão precisar. Elas ainda não entenderam que para você ser personal trainer dentro de uma academia, você tem que ser um micro empreendedor. Você tem que pensar como você vai vender, como você vai renovar a sua carteira, como você vai fidelizar o teu cliente, né? Como você vai inovar. Então, são vários âmbitos que é um âmbito empreendedor. Ele tem que pensar como se ele fosse um negócio. E, às vezes, o professor fica muito ali batendo na tecla técnica. E eu já vi muita gente com conhecimento absurdo, absurdo, sofrer porque não conseguia ter um olhar mais sistêmico para o que é ser um profissional. Então, eu só tenho que te dar parabéns. E foi por isso que eu aceitei o seu convite. Porque eu acredito no trabalho que você faz e espero que você colha muitos frutos desse processo. Porque é de muita coragem. Aí você me quebrou, hein, Sati? Eu falei, né, que até o final ia te quebrar. Obrigado, viu, Sati? Hoje eu tenho um filho, né? O meu filho é o personal sucesso. Eu acredito, sim, com todo o amor que eu tenho à profissão, que eu posso contribuir positivamente para que os profissionais, sabe, saiam da caixinha. Eu quero cutucar eles para que eles fiquem bravos comigo com os meus vídeos. Falar, pô, mas ele falou isso, quem é ele? Só assim, gerando reflexão, as pessoas vão conseguir se transformar em pessoas melhores. É o que eu acredito, né? São os meus valores. É, E o personal sucesso é onde eu estou investindo tudo para realmente. Quando eu medito todo dia de manhã, eu dedico um tempo ao personal sucesso. Eu falo assim, meu propósito é claro, é ajudar na valorização e profissionalização da nossa área. E eu vou deixar o meu legado para a nossa área até o último dia da minha vida. Então eu acredito muito disso. Quando você aceitou o convite, eu fiquei muito contente, porque eu falo, o Sati é um cara referência que eu gosto muito e eu sei que ele vai contribuir muito para as pessoas que estão ouvindo. A minha audiência ainda é pequena, mas se eu consigo gerar um insight em uma pessoa, eu já fiz a diferença. E eu sei que é de um em um que eu vou conseguir vender a verdade, que eu sou sempre verdadeiro. Então, eu acho que é isso, Sati. A última coisa, para finalizar, e aí pede desculpa para a esposa, tudo, se hoje o Nicolas resolvesse fazer educação física, olhando no olho dele, o que você ia falar sobre esse mundo? Qual seria a última mensagem que você deixaria para ele? eu me policio, desde eles muito pequenos, para dar a mesma liberdade que os meus pais me deram. Que ele perceba o que motiva ele, o que faz brilhar os olhos dele, e eu vou tentar apoiar ele em todas essas iniciativas, porque eu não acho que existe uma fórmula mágica. Se alguma coisa brilhar os olhos dele, eu vou tentar apoiar. Se ele quiser fazer educação física, que seja. Sem problema algum, até porque eu vou ser a última pessoa do mundo que vou reclamar de educação física, porque me deu tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Então, na verdade, não importa. Eu vou apoiá-lo, porque eu acho que papel de pai e mãe é dar amor. O resto, que ele encontre os caminhos que façam sentido para ele. Porque isso, eu falei para você que eu sou muito grato aos meus pais, porque eles me permitiram fazer as minhas escolhas. O meu pai queria que eu fosse engenheiro, porque para ele fazia todo sentido. Ele era pedreiro, então a pessoa mais, né? Total. Era o Falou, meu engenheiro que chegava na obra, né, de carrão, tal, não sei o que. Ele achava o máximo. Então ele desejava isso. Mas ele nunca falou para mim, estou decepcionado com você com isso. Muito pelo contrário. Ele, do jeito dele, mandando a mensagem pela minha mãe, ele sempre me apoiou muito. Principalmente quando ele viu eu estudando. Então, eu vou tentar direcioná-los para que eles entendam 5 coisas que agora eu vou terminar falando. Primeiro, não existem certezas, só oportunidades. Então, mete as caras, tenta. Não tem garantia de que isso vai dar certo, tenta. Tenta, tá? Né? Não existe um bem que não traga um mal e um mal que não traga um bem. Então, foca nas coisas boas que estão acontecendo, para você ter energia para seguir adiante. Tudo demais é muito. Então, quando estiver nas baladas da vida, cuidado, porque tudo demais é muito. E também, se estiver enterrado demais nos livros, tudo demais é muito. Sai, respira, vê a vida acontecendo. Né? Seu bom é ótimo e seu ótimo é abençoado.
Se conecta com o que você tem de melhor. Todo mundo tem seus talentos. Todo mundo tem aquilo que flui de um jeito surreal em você. Tá lá, latejando em você. Se conecta com isso. E a hora que você se conecta com isso, você se conecta com algo maior. Eu acredito muito nessa conexão. E Deus está nos detalhes, mas o diabo também. Então, fica atento. Não fica achando que as coisas vão cair do céu. Porque a única coisa que cai do céu é chuva. E sabe Deus, não tem ver mais aí, né? Porque a pandemia está caindo muita coisa do céu que a gente nem imaginava. Mas Deus está nos detalhes. E o diabo também. Então, curte a vida, aproveita, ouve as vozes que surgem dentro de você, te direcionando, porque quando a gente está no caminho da nossa bem-aventurança, abre-se portas onde a gente nem imaginava que isso existia. Então, é isso que eu queria deixar aí como mensagem. Obrigado pelo espaço, pela confiança que você me oferece e que os anjos lhe retribuam em dobro, meu amigo. Com certeza. Sati, difícil mensurar o quanto eu tô feliz. Galera toda comentando aí que amou a live. Minha eterna gratidão para você. Nunca vou esquecer de uma coisa que você falou naquele almoço lá no Pátio da Luz. Eu tinha terminado meu relacionamento na época. E aí você falou, fica calmo. Também já aconteceu isso comigo. Nunca vou esquecer. Já aconteceu isso comigo. E eu vou te falar, lá na frente você vai ver que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Porque você vai transformar a sua vida. E realmente, aquele Rodolfo mudou completamente do Rodolfo que é hoje. A busca pelo autoconhecimento, sabe? Saber das minhas limitações. O quanto eu me transformei numa pessoa melhor foi graças àquele término de namoro. Então, minha gratidão eterna, Sati. Você contribuiu muito para o meu projeto, que é meu filho, Personal Sucesso, para essa série que tem esse objetivo, de inspirar profissionais de educação física que depende só da gente, não depende de ninguém. Seja qual for o sonho que a gente tiver, depende só da gente. Parabéns, meu amigo, que você voe muito alto, muito alto. Valeu, Sati. Brigadão, viu? Uma boa noite a Obrigado a todos. você. E amanhã temos live também, 9 horas. Valeu, Sati. Que live extraordinária! Hoje, não, falar a verdade, não foi nenhuma live, foi um show. O site deu um show de inspiração para você, personal trainer e profissionais de educação física. A série Personal Sucesso e Inspiração tem esse objetivo. E hoje, vocês viram, tivemos inspiração de sobra. Se você ainda não segue, corre lá no YouTube, se inscreve no meu canal Rodolfo Vieira Palestrante. Lá você também tem acesso às outras entrevistas de grandes profissionais que eu fiz. E eu tenho certeza que seja você estudante, estagiário, recém-formado, se você está na área há 2, 5, 10 anos, todas essas entrevistas vão fazer a diferença para que você se inspire, tenha novos insights e transforme sua carreira. Se possível, compartilhe com outros profissionais. Quanto mais pessoas assistirem, mais valorizada será a nossa área. Até a próxima e personal sucesso. Sozinho eu vou mais rápido. Juntos vamos muito mais longe. Transforme sua carreira. Valeu!